Olá, está começando mais um programa do curso de Direito da Faixa. E hoje nós conversamos com Rodrigo Menezes, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva. Muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no estúdio da Faixa, doutor Rodrigo. E a gente vai começar assistindo a opinião dos alunos sobre algumas questões do direito desportivo. Você conhece os direitos e deveres dos torcedores, times e jogadores? Não, de cabeça não. Eu sei que os times e os jogadores, eles têm um acordo trabalhista um pouco diferenciado. Para mim é um trabalho como qualquer outro. Eu tenho visto que nos últimos anos, os clubes têm buscado se proteger, colocando multas altas nas suas revelações para justamente não sair a preço de banana, jogadores que foram investimento do clube durante anos, saírem a preço de banana para a Europa ou para outros lugares que tenham um recurso financeiro, né? Você lembra de alguma situação em que a justiça desportiva teve que entrar em campo, teve que ser resolvida através da justiça desportiva? Entrar em campo, não. Eu lembro só do Fluminense, acho que foi em 2015, não lembro o ano, que ele ia ser rebaixado, mas teve recurso e não foi. Quem acabou sendo rebaixado foi a Portuguesa. E agora o Inter está querendo entrar com recurso para também não disputar a Série B de 2017. Uma foi a do Neymar, em relação à compra dele pelo Barcelona, que inclusive foi parar na Justiça da Espanha. Foi um caso que teve repercussão grande. E o outro foi de um jogador agora no Campeonato Paulista, se não me engano, na Copa de Futebol Júnior, que o clube foi desclassificado porque ele estava inscrito com uma idade superior à permitida. Então ele estava inscrito irregularmente no campeonato e foi excluído o clube inclusive que já estava na semifinal do campeonato. Foi até em cima do Neymar contra Brasil e Colômbia, quando o jogador veio de extrema agressividade nele, e isso foi resolvido na justiça. Falta nós, além do cartão vermelho, claro, e depois quando for apurado a fundo, que você viu que foi maldoso, acho que deveria ter uma punição financeira e institucional do atleta, porque senão ele vai continuar repetindo os erros. E eu acho que quando dói no bolso, dói mais do que na pele, né? Acho que nem muito dinheiro, mas sim a punição do cara parar de fazer o que ele mais ama. O esporte ele é um exemplo da sociedade, né? É um exemplo de fair play, de honestidade. Então, quando um jogador que está representando um clube que tem milhões de torcedores acaba agindo de um jeito desonesto ou violento, assim, a olhos nus, cabe sim, eu acho que cabe sim a punição pela justiça desportiva. E a torcida, quando é que ela deve ser punida na justiça por situações ocorridas no estádio? Acho que quando é caso de racismo tem que ser muito punida. A torcida em si, eu acho que não deve ser punida, porque uma instituição não tem culpa de alguns integrantes. Mas o problema de você punir a torcida é que são poucos os que fazem, não é a maioria. Acho que cabe punições para casos de violência, como a gente viu com alguns clubes brasileiros, que tiveram torcidas banidas durante um tempo dos estádios, e acho que isso traz um exemplo positivo para ser seguido. Teve até o caso da menina no Grêmio, que focaram nela, e ela sofreu as consequências. Aí isso eu acho legal. Mas punir a torcida toda por erro de poucos, eu acho que deveria focar nesses poucos. Na sua opinião, a justiça desportiva é suficientemente rigorosa, ou você acha que deveria haver mais ação, mais atitude fora dos campos e das quadras? Eu acho que ela vem ganhando espaço, assim, vem ganhando força e está num caminho correto. Doutor, primeiramente, a justiça desportiva, ela efetivamente não entra em campo, né? Mas em que momento ela é realmente necessária para resolver questões do esporte? O que é a justiça desportiva? Então, a justiça desportiva, ela atua antes do jogo, no perímetro da partida, no perímetro onde vai ser localizada o evento desportivo, durante a realização do evento desportivo e após o evento desportivo. Fazendo o quê? Fiscalizando alguns itens que são necessários para a realização do evento esportivo que constam no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E ela tem um caráter pedagógico, então
tudo que for para acrescentar, para melhorar o desporto, ela vai atuar. Apesar de a gente ver na fala dos alunos continuamente uma fala sobre o futebol, a justiça desportiva ela abrange todos os esportes, não é isso? Sim, ela atua em todos os esportes. Todos os esportes têm um tribunal de justiça desportiva. E qual é o papel das grandes confederações, associações, na criação das leis, na justiça desportiva como um todo? As confederações e as federações é que dão suporte. A confederação, por exemplo, do futebol, a CBF, é que dá suporte ao STJD, que é o tribunal mais famoso, né? Porque o futebol é a nossa paixão do brasileiro. Então a CBF, por exemplo, é que dá o suporte financeiro para a manutenção do tribunal. A Confederação de Vôlei, que dá manutenção para a comissão do vôlei, enfim. E as federações dão para o Tribunal de Justiça Desportiva, que são os campeonatos regionais, estaduais, e as confederações a nível nacional. Agora, trazendo a FIFA como exemplo, uma vez que realmente o futebol acaba chamando muito mais atenção para questões da justiça desportiva, no que, por exemplo, a FIFA veio alguma vez interferir ou estimular na nossa justiça brasileira? Bem, a FIFA é o órgão máximo, né? Só uma observação anterior que é importante fazer. A justiça desportiva ela não tem previsão direta constitucional, né? A gente tem os tribunais a partir do cento e alguma coisa da Constituição e a justiça desportiva está lá no final da Constituição dizendo que só poderá ir para a justiça comum após ter passado por todas as instâncias da justiça desportiva. Então a previsão constitucional da justiça desportiva é indireta. Né? Ela fala primeiro que tem que passar nas instâncias da justiça desportiva, mas ela não faz a previsão no local da Constituição que ela deveria fazer. Então, voltando agora à FIFA, ela é o órgão máximo do futebol, né? E ela tem o seu tribunal. Ela tem o CAS, que cuida de algumas questões, e ela tem o tribunal arbitral, que cuida de outras questões contratuais, de transferência de jogador. Ela interfere, por exemplo, o último caso importante foi do Leonardo, eu esqueci o sobrenome, mas era um jogador do Flamengo, lateral esquerdo, que foi para os Estados Unidos, regressou ao Brasil. Ele queria ser transferido para o Curitiba, por um clube do Sul. E ele não podia, porque não podia ter mais de 2 vínculos com o clube brasileiro. Então, o que aconteceu? A FIFA interferiu, porque foi uma transferência internacional, e depois que ele voltou para o Brasil, ele não podia transferir de clube. Então, a FIFA ela interfere quando ultrapassa a jurisdição do STJD, que é o órgão máximo a nível nacional. Aí trazendo também uma questão que os alunos falam no nosso VT inicial, a questão trabalhista. Até que ponto uma CLT ou regras da CLT podem ser aplicadas com um jogador, com um atleta, ou o que a justiça desportiva se inspira nos contratos trabalhistas comuns, nas negociações de trabalho? A justiça desportiva, ela tem, como eu te disse, ela tem um caráter pedagógico, ela não envolve as questões trabalhistas. Pela minha área de conhecimento, que eu foco no direito de trabalho, o direito de trabalho ele acolhe o jogador, seja do futebol, do vôlei, ou de qualquer desporto, ele acolhe pelas leis, né? A gente tem algumas leis especiais, por exemplo, para os jogadores de futebol, em caso de rescisão porque se não depositar 3 meses de fundo de garantia, causa demissão do empregador, justa causa do empregador, do 483 da CLT, que é uma coisa diferente do empregado normal, que não pode, ele pode ter o contrato todo sem o depósito do FGTS e não vai ter o contrato rescindido. No caso do jogador de futebol, sim, por conta das quantias vultuosas do salário. Mas no tribunal, essas questões trabalhistas não envolvem, não são tangentes, né? Elas ficam tangentes, na verdade. Pode-se dizer que a Lei Pelé é um marco para a justiça desportiva? O que mudou efetivamente com a Lei Pelé? Olha, a Lei Pelé é um marco mais para os jogadores, né? Para a independência dos jogadores em termos da questão dos empresários. Os empresários, eles tomavam conta do mercado e não deixavam que o jogador ficasse com a maior parte do dinheiro. A verdade é essa. Eles se locupletavam em cima do jogador. Então a Lei Pelé veio trazendo a independência do jogador em relação ao empresário.
Eu acho que para mim esse é o maior marco, a independência do jogador. Agora, tem a questão também da prática desportiva pelos menores, né? A questão da transferência. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive, né? Existe uma diferenciação nesse tratamento com o menor, com o jogador menor de idade? Existe um tratamento diferenciado. O jogador menor de 14 anos não pode jogar profissionalmente, né? É vedado, inclusive, o trabalho, seja ele até desportivo, é vedado. Ele é obrigado a estar vinculado a uma instituição de desenvolvimento desportivo. Essa instituição depois vai ter o ressarcimento vendendo passe, enfim. Hoje nós temos essa instituição recebendo um percentual, acho que é 20% ou 30%, agora não me recordo o percentual, mas recebe em termos de volta por ter investido naquele jogador, seja de qualquer desporto. E as transferências internacionais, agora, se não me engano, estão vedadas até o menor completar 18 anos. Você está falando, então, de algumas garantias que o time formador do atleta tem, é isso? Exatamente. O time formador ele tem essas garantias Hoje a gente tem um mercado muito dinâmico, né? Hoje o jogador de 16 a 17 anos já se destaca no campeonato aqui Rio de Janeiro, São Paulo, né? Taça Rio-São Paulo de júnior. Ele já tem clubes internacionais de olho nesses jogadores, então os clubes formadores já se garantem em termos contratuais em relação a esses jogadores. O que difere o direito de imagem do direito de arena? O que é um e o que é outro no mundo desportivo? Olha, pro direito desportivo, voltado pro processo desportivo, no tribunal a gente não vê isso. Por exemplo, no Tribunal de Justiça Desportiva, isso não é afetado. Isso vai para a Justiça do Trabalho. O direito de arena envolve todo o direito do jogador, né? Dentro do desporto e fora dele. O uso de imagem, o uso da figura do jogador fora como jogador daquele clube. O direito de imagem é um direito personalíssimo, né? E pode ter envolvimento muito maior, inclusive, da vida social dele. Então, acho que até um pode englobar o outro, mas essa diferenciação é importante, porque o direito de imagem pode afetar a vida pessoal dele. E o direito de arena é com relação às relações de trabalho que ele tem com o clube, o envolvimento profissional, inclusive as propagandas, enfim. Ele com a coletividade, exatamente, né, de uma forma mais geral. Como jogador. Sim. Não, o direito de imagem envolve ele com a esposa, com os filhos. Na vida privada. Né? O Pedro perguntou, ele faz uma colocação no que diz respeito à aplicação de multas como um fator protetivo dos contratantes. Você já falou um pouquinho disso com relação ao jogador menor, algumas normas para proteger ali esse time formador, mas o que diz a nossa justiça desportiva quando se trata de contratos de formas protetivas para os grandes e pequenos times? Então, a gente volta para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela garante, ela não fala muito sobre as multas. As multas vão para o arbitral da CBF, a CBF tem um arbitral, se não compor ali uma solução, vai para o arbitral da FIFA, para a questão da multa. Para a questão da rescisão, porque tudo vai ter uma rescisão, para gerar a multa vai ter uma rescisão. Aí vai para a Justiça do Trabalho. O direito desportivo é multidisciplinar, né? Então você envolve direito do trabalho, você envolve hoje tem direito arbitral, né? É uma série de direitos que envolvem, direito tributário, enfim. Agora, essa questão da multa, eu acredito ser mais executada no arbitral da CBF e da FIFA do que na própria Justiça Comum do Trabalho, porque não é alvo, enfim, do contrato de trabalho em si com o jogador e o clube. E quando é que a torcida ou o torcedor são tocados pela Justiça Desportiva? Quando a Justiça Desportiva realmente entra em ação com as torcidas? A Justiça Desportiva, ela atua para proteger o torcedor a todo momento. E aí, por que eu digo isso? Porque a gente tem alguns artigos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que garantem para a praça, a arena ser uma arena boa, que a torcida se mantenha certa. Então tem penalidades para a torcida. Então a torcida, eu costumo dizer que a Justiça Desportiva ela garante
proibindo, né? Então, por exemplo, se um torcedor joga uma garrafa no campo, aquele clube vai ser penalizado, né? Então, o código protege a torcida que atua de uma maneira correta. Aquele torcedor que jogou uma garrafa, se tiver na torcida, for identificado, ele pode perder, o clube dele pode perder pontos no campeonato, ele pode perder o mando de campo, isso afeta o lado financeiro porque perde a renda, pode chegar ao máximo de fazer uma partida sem torcida, ou seja, o código ele protege proibindo, né? Eu costumo dizer que ele protege proibindo. Você é um torcedor também, com certeza. Sem dúvida. Em que momento te chamou a atenção enquanto torcedor e operador do direito desportivo recente na história aí do esporte, que te deu orgulho realmente de saber como é que funciona, de trabalhar com isso? Eu passei por vários julgamentos no TJD, enfim. Como torcedor e como operador do direito, e aí com uma visão externa, a gente tem o caso clássico o último caso do rebaixamento, né, do Fluminense, da Portuguesa e do Flamengo. Ficou e o tribunal, o STJD, julgou de uma maneira corretíssima. Isso dá orgulho de participar, como operador do direito, de ser não só um auditor, mas também de atuar, enfim, como advogado, enfim, as defesas dos clubes que estavam interessados ali, a Portuguesa, o Flamengo e o Fluminense, os advogados agiram de maneira brilhante, apesar, eu não vou revelar qual é o clube aqui que eu torço, mas todos os auditores obviamente têm o seu clube. É uma paixão, enfim, e ali aquelas sustentações são Aí eu vou te fazer uma pergunta curiosa. Nesse momento, o operador de direito que pega uma causa, por exemplo, em que seu time está envolvido, ele se diz torcedor e que não pode fazer parte daquele julgamento? Ou isso não é necessário nesse tipo de julgamento? Em todos os julgamentos que eu fiz do clube para qual eu torço, eu acho que 90% dos casos eu condenei. Eu levo, né? Para você não dizer qual time você torce, pode ser ruim para você. O seu time pode não gostar. Eu não me julgo impedido porque ali eu estou na função, né? Ali, senão todo mundo se jogaria impedido, a gente ficaria difícil de julgar. Até porque na maioria das vezes a gente julga até os clubes, mas tem muitos jogadores de outros clubes, enfim. Então, e a rivalidade vai ter entre todos os clubes, então você não vai, aquele jogador daquele clube ali, o meu clube não gosta, então não tem isso. A gente julga tecnicamente, todos os auditores têm seus times, todos os auditores vão aos jogos, tem um lugar específico para os auditores assistirem, tá no CBJD, que o auditor ele tem livre acesso a uma praça desportiva. Então, exibir a carteira e entrar no Maracanã. Então, a gente pode entrar no Maracanã, no tribunal para que eu pertença ao futebol. Então, posso entrar na praça esportiva a hora que eu quiser, no estado, em qualquer praça esportiva do estado. Então, assim, a gente exerce essa questão de poder assistir. Mas, quando chega no tribunal, a gente atua de uma maneira... Profissional e técnica. Profissional, né? E técnica. Eu posso até... não vou levantar, não. Eu ia falar de um caso. Agora vai precisar falar. Eu vou falar, então. Porque eu posso não falar qual clube. O último caso relevante de expressão nacional que teve na minha comissão foi o caso do Guerreiro, atacante do Flamengo, com o zagueiro do Vasco, Rodrigo. Eles entraram em conflito e os dois foram denunciados, né, que o termo correto para quando o jogador ele vai ser processado na justiça desportiva é a denúncia. Ambos foram denunciados, os clubes foram denunciados e caiu na nossa comissão para esse julgamento. A maioria das pessoas não entenderam porque eu vou até dizer, aí cabe o telespectador, né, os alunos, enfim, buscarem informação, mas um teve a sua condenação, o outro não. Por quê? Porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê determinados aspectos técnicos para aplicação em um caso e para aplicação no outro. Então, as defesas são muito importantes para levantar. Um dado importantíssimo
que é uma coisa que a gente valoriza muito, é a presença do jogador no tribunal. Isso é uma coisa interessante. Desde 2011 faço parte do TJD, do futebol do estado do Rio de Janeiro. Nesse período todo, em todos os julgamentos, já joguei, você pode imaginar, todos os técnicos famosos, Luxemburgo, Tite, todos esses eu já joguei, jogadores todos, e apenas 3 jogadores famosos dos clubes da primeira divisão compareceram. Foram Deco, que era jogador do Fluminense, né? Ele é brasileiro, mas tem a dupla nacionalidade, jogou pela seleção portuguesa, jogou no Barcelona. O Seedorf, holandês, que terminou no Botafogo. E o único cartão dele, vermelho, da vida, foi no Brasil, num jogo que ele desrespeitou uma ordem do árbitro, ele não entendeu, o árbitro pediu para ele sair por um lado, ele saiu pelo outro, tomou vermelho por causa disso. E o caso do Guerreiro. Eu costumo fazer uma leitura dizendo que o Deco é um português, ele viveu a vida inteira em Portugal, então para mim ele não é brasileiro, ele é português. Costumo fazer uma leitura, o brasileiro não dá importância ao tribunal. As decisões da comissão em relação a esses 3 jogadores foram muito melhores porque participaram do tribunal. Hoje as pessoas estão dando um pouco mais de valor a esse tribunal, né? Tem hoje muito mais especializações, faculdades investindo em direito esportivo, é uma área que está crescendo, é uma área que quem quer estudar acho que vale a pena, mas na época, desde 2011, isso vem crescendo. E os outros jogadores não participam, não dão importância para isso. O Guerreiro teve no julgamento dele e isso foi fundamental para o deslinde do processo. Volto a dizer, um foi condenado, o outro não. Então a justiça brasileira, a justiça desportiva, assim, é um troço. Eu esqueci até qual foi a pergunta, mas eu fui me empolgando falando da justiça. É bom trabalhar com o que se gosta, né? Exatamente. Eu deixei algum assunto de fora que você acha importante trazer. Essa é uma questão, é um campo de trabalho bom para o futuro operador de direito, né? Que está em formação, de repente é um caminho interessante para se seguir. É uma área. Hoje os tribunais, como eu disse, desde 2011 eu faço parte. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não só no futebol, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é aplicado para todo o desporto. Então, todos os tribunais superiores são obrigados à presença do advogado, mesmo se o réu, o denunciado, né, não é réu, o denunciado não estiver presente, ele é obrigado a ter uma defesa. E tem muitos clubes que não mandam advogado, muitos clubes pequenos. Então, sempre tem alguém que faz o favor de... sustenta alguma coisa, só para não ter. Então, hoje, porque é uma carência de profissionais dessa área, a gente tem 4 ou 5 profissionais muito bons que aparecem na mídia, né? E o resto não aparece, porque não tem, é uma carência muito grande. Até porque não tinha especializações nessa área, era dominado por uma cúpula também, e hoje se abriu de uma certa maneira. E eu acho que vale a pena se investir nisso, porque é uma área que tem... Pré-requisito é gostar de esporte, né? Com certeza. O pré-requisito é gostar de esporte e gostar de mexer com a emoção. Porque ali não está um juiz, teoricamente não está um juiz, né? É um juiz, mas não é um togado, né? Uhum. Você consegue mexer mais com quando você vai fazer uma defesa, enfim... E é uma justiça muito célere. O processo na justiça desportiva acontece tudo num dia, em 2 horas, 3 horas, 4 horas, ali é tudo muito rápido. Então você tem o início, o meio e o fim no mesmo dia. Então é rápido, é dinâmico e para quem gosta desse dinamismo e da rapidez e do esporte, acho que vale a pena. Acho que o pessoal vai ficar atento. Deixamos alguma coisa de fora que você queira finalizar o programa trazendo para a gente? Não, acho que a gente já falou sobre tudo da justiça desportiva, né? E aí vale a pena ficar atento aí, que é uma área boa para se trabalhar, então. É uma área... Doutor Rodrigo, eu quero te agradecer muito a participação do nosso programa. Eu que agradeço o convite. E a sua presença aqui com a gente no Estúdio da Faixa. Muito obrigada. Obrigado a você. E obrigada a você que acompanhou a mais essa edição do programa do curso de Direito da Faixa. Eu espero você no próximo programa. Até lá!